Existem muitos objetos extremos no universo: buracos negros, estrelas gigantes ou anãs brancas. Mas hoje vamos olhar para estrelas mortas que poderiam literalmente despedaçar vocês. As estrelas nos revelam muito quando analisamos sua luz. Elas nos contam o quão grandes e massivas são, quão distantes estão e qual é a sua idade. Muitas vezes, o balanço ou o escurecimento da luz das estrelas nos revela se há planetas, gás ou poeira ao seu redor. Isso parece ser o caso de Betelgeuse há algum tempo, uma supergigante vermelha cuja luz provavelmente está sendo obscurecida por grandes quantidades de matéria. Estrelas gigantes produzem muita energia e possuem campos magnéticos enormes que geram diversos fenômenos quando explodem em uma supernova devido ao seu tamanho colossal. Mas o que são campos magnéticos e magnetars? Seriam estrelas de nêutrons mais assustadoras? Hoje, vamos fazer um tour por estrelas mortas e suas propriedades extremas. Vamos ver o que acontece dentro das estrelas de nêutrons, o que ocorre com a matéria e, como prometido, de que forma os magnetars poderiam despedaçar vocês com seus campos magnéticos. No início do século passado, o engenheiro Karl Jansky descobriu que toda a Via Láctea está cheia de radiação de rádio. Mas ele não sabia o que estava realmente observando e o que aquilo significava. Cerca de 50 anos depois, o astrônomo alemão Karl Otto Kippenhauer fez uma descoberta subsequente que explicou a observação de Jansky. Campos magnéticos extensos estão presentes na Via Láctea, na galáxia de Andrômeda e em praticamente todas as ilhas de estrelas do universo. Karl Otto Kippenhauer já estava ciente da radiação de rádio que atinge constantemente a Terra. Mas agora ele tinha uma explicação para tal fato. Ele encontrou a razão para o constante bombardeio de rádio da Terra no fato de que partículas carregadas se movem ao redor de campos magnéticos e emitem forte radiação de rádio. Assim, pela presença de radiação de rádio, era possível concluir a existência de campos magnéticos e vice-versa. Com essa descoberta, uma porta para uma área espectral totalmente nova e promissora foi aberta para a astronomia. Agora, os astrônomos podiam captar essas radiações de rádio e assim observar objetos que, por exemplo, vinham de regiões normalmente encobertas por gás e poeira e que não podiam ser observados apenas por meio de observações convencionais do espectro visível. A partir da intensidade desse tipo de radiação, os astrônomos passaram a poder concluir sobre a intensidade do campo magnético e vice-versa. Se um objeto, não importa o tamanho, possui um campo magnético forte, ele pode ser observado ainda melhor em um radiotelescópio. Um radiotelescópio funciona da seguinte maneira: ele possui um grande espelho parabólico de metal. A radiação que vem do espaço é refletida pelo espelho parabólico e desviada de forma que os raios se encontram em um ponto focal. Esse ponto é chamado de foco. A radiação concentrada dessa forma é convertida em sinais elétricos por meio de uma antena. Como as ondas de rádio de galáxias distantes são muito fracas, os astrônomos precisam de radiotelescópios com grandes diâmetros para captar radiação de rádio suficiente e convertê-la em sinais elétricos correspondentes, a fim de obter uma imagem a partir da radiação. Assim, é possível conectar vários radiotelescópios, de modo que os sinais de vários telescópios possam ser combinados em um sinal total. É como se estivéssemos usando um espelho parabólico muito maior. Os radiotelescópios operam na faixa de rádio do espectro eletromagnético. As pessoas enxergam a luz visível, que fica aproximadamente entre 100 THz e 1 petahertz. A radiação de rádio está em uma faixa de frequência muito mais baixa do que a luz visível e, portanto, é menos energética do que ela. Disse também que ela tem ondas mais longas. Essa faixa cobre aquelas ondas de rádio que recebemos no rádio doméstico na faixa de kHz e MHz, mas também aquelas que estão abaixo de 3.000 GHz ou 3 THz no total. Os radiotelescópios aproveitam o fato de que objetos naturais emitem radiação de rádio para captá-la, convertendo-a em sinais elétricos por meio do foco e assim em imagens utilizáveis. Ondas de rádio de origem técnica também podem ser captadas dessa forma, embora os radioastrônomos geralmente as considerem incômodas. Mas voltemos aos campos magnéticos. Vamos lembrar rapidamente que partículas carregadas se movem ao redor de campos magnéticos e assim geram radiação de rádio.
Com a ajuda de radiotelescópios, é possível criar mapas completos dos campos magnéticos das galáxias dessa forma. Diversos objetos podem ser observados na faixa de rádio do espectro eletromagnético. O campo magnético da galáxia de Andrômeda foi registrado assim. Nesta imagem, campos de rádio fornecem pistas sobre o campo magnético e a estrutura de Andrômeda. Outro campo magnético, por exemplo, está presente na galáxia NGC 628, ou também Messier 74, que fica a 30 milhões de anos-luz de distância e foi observada tanto na luz visível quanto na faixa de rádio. Em cada espectro de observação podem ser observadas estruturas específicas que são invisíveis ou apenas ligeiramente visíveis nos outros espectros. A atividade do centro galáctico pode ser vista, por exemplo, pelo brilho na imagem à esquerda, que foi capturada no espectro visível, enquanto à direita há uma imagem de rádio, na qual o centro ativo da galáxia aparece escuro. As áreas esbranquiçadas são linhas do campo magnético galáctico, que é mais forte, especialmente na região central. O campo magnético mostrado aqui nos revela bastante sobre onde a galáxia é mais ativa e como são os campos magnéticos que acompanham essas atividades. Áreas ativas aqui significam principalmente estrelas gigantes, buracos negros, estrelas de nêutrons, grandes aglomerações de gás e poeira que interagem entre si. Como os astrônomos entraram em uma faixa até então desconhecida do espectro eletromagnético, isso abriu para eles a porta para uma classe totalmente nova de objetos: estrelas de nêutrons, pulsares e magnetars. Estrelas já são objetos estranhos. A matéria se aglomera e fica tão densa em seu centro que a fusão nuclear do hidrogênio em hélio começa. Esse processo acontece em todas as estrelas do universo no nosso Sol, nas 3 estrelas do sistema triplo Alpha Centauri A, B e Próxima Centauri, e em todas as outras 200 a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Mas e quanto às estrelas gigantes? Elas são tão massivas que em seu interior existem pressões e densidades maiores do que em estrelas, como por exemplo o Sol. Uma pressão mais alta, por sua vez, significa que mais matéria pode ser fundida por unidade de tempo. Normalmente, a matéria em uma estrela simplesmente colapsaria. No entanto, por meio da fusão nuclear e da energia liberada nesse processo, é gerada uma pressão contrária que impede o colapso gravitacional. Dessa forma, nas estrelas ocorre uma luta entre a gravidade e a pressão nuclear contrária, que pode durar muitos bilhões, e no caso das anãs, até vários trilhões de anos. O hidrogênio foi criado logo após o Big Bang, junto com o hélio, em quantidades enormes. Ele é o principal combustível da fusão nuclear. Mas o que acontece quando as estrelas ficam sem combustível? Elas simplesmente colapsam sobre si mesmas? Não exatamente. Quando as estrelas fundem hidrogênio em hélio, seu núcleo fica cada vez mais denso, pois materiais mais pesados vão se acumulando dentro delas. Quando o núcleo atinge uma certa densidade e o hidrogênio interno está quase esgotado, uma estrela com massa suficiente começa a fusão de hélio em carbono. Em estrelas como o Sol não ocorre mais nenhuma fusão depois disso. No núcleo, o carbono se acumula e, em algum momento, uma estrela como o Sol morre, expulsando suas camadas externas. E o que ocorre em uma estrela gigante com várias massas solares? Aqui, elementos mais pesados que o carbono, até no máximo o ferro, são fundidos. O ferro tem um átomo muito pesado e grande na tabela periódica dos elementos. Elementos ainda mais pesados não podem ser fundidos em uma estrela gigante. Quando há ferro suficiente no núcleo, a fusão nuclear eventualmente para. A estrela colapsa, as camadas externas correm em direção ao centro e o núcleo emite uma grande quantidade de neutrinos. Eles colidem com as camadas ao redor de material estelar e causam uma explosão estelar que pode ser vista a milhões ou bilhões de anos-luz de distância. A estrela morre em uma supernova, mas vamos voltar rapidamente aos campos magnéticos. No interior das estrelas, o material se move e isso gera atrito. Assim, são criados campos magnéticos. Todos os corpos celestes do Sistema Solar, incluindo uma das luas de Júpiter, têm um interior onde a matéria se atrita e assim são criados campos magnéticos.
Quando uma estrela gigante morre em uma supernova e o núcleo não colapsa em um buraco negro, forma-se uma estrela de nêutrons com um campo magnético imenso. Estrelas de nêutrons são formadas por parte da matéria original da estrela predecessora, mas com no máximo 3 massas solares. Estrelas de nêutrons são objetos extremamente densos. O momento angular da estrela gigante original é preservado em uma estrela de nêutrons, só que em um espaço muito menor. E como as estrelas de nêutrons são tão densas, causam energias enormes e possuem campos magnéticos muito fortes, elas podem ser vistas muito bem na faixa de rádio, e dessa forma puderam ser muito bem observadas com a descoberta de Kippenhauer. Estrelas de nêutrons são objetos incrivelmente densos. Elas são os objetos mais comprimidos do universo, depois dos buracos negros. Normalmente, elas têm uma massa de 1,1 até 2,1 sóis. No entanto, essa massa está comprimida em um espaço extremamente pequeno. Estrelas de nêutrons têm um diâmetro de cerca de 20 km e, assim, têm o tamanho de uma grande cidade. Para entender a densidade de uma estrela morta como essa, imagine o seguinte: se comprimíssemos o Monte Everest e o tornássemos tão pequeno que coubesse em uma colher de chá, teríamos a densidade de uma estrela de nêutrons. Uma colher de chá cheia dessa matéria pesaria vários bilhões de toneladas. Uma forma de estrela de nêutrons são os pulsares, que giram extremamente rápido e obtêm sua energia de radiação a partir da acreção de um campo magnético ou de sua imensa energia de rotação. Portanto, todos os pulsares são estrelas de nêutrons com alto momento angular. Devemos imaginar que a rotação de uma estrela gigante, na verdade, é muito lenta. No entanto, a rotação de uma estrela de nêutrons acelera tanto que uma rotação dessa pequena estrela morta, em vez de levar vários dias, dura apenas alguns segundos ou frações de segundo. A conservação do momento angular também é conhecida como efeito pirueta. Quando uma pedra gigante explode, o momento angular não se perde no nada, ele é conservado. Ele agora só ocorre em um espaço muito menor. Um efeito semelhante pode ser observado durante uma pirueta de uma patinadora ou de um patinador. Quando alguém começa a girar em uma pirueta, essa pessoa gira mais rápido quanto mais ela aproxima as pernas do corpo. O momento angular inicial ocorre em um espaço muito menor. A patinadora girando ou a estrela gigante que se tornou uma estrela de nêutrons mantém seu momento angular e o transferem para um corpo muito menor. Devido à rápida rotação, o campo magnético é muito distorcido e desvia-se do eixo de rotação da estrela de nêutrons. Como resultado, o pulsar forma a chamada radiação sincrotron em 2 pontos opostos, que é emitida em feixes para o espaço e pode ser observada da Terra. A densidade de fluxo magnético é usada para medir a intensidade do campo magnético de uma estrela de nêutrons. Ela é um indicador da intensidade do campo magnético e é expressa, entre outras unidades, em Tesla. O campo magnético da Terra na Alemanha possui uma densidade de fluxo magnético de cerca de 10 elevado a menos 5 Tesla, ou seja, aproximadamente 1/100º de milésimo de Tesla. Em geral, uma mancha solar no Sol possui cerca de 0,25 Tesla. A maioria dos objetos naturais possui campos magnéticos de grande escala, enquanto os campos magnéticos artificiais são geralmente menores, mas muito mais intensos. Assim, a maior densidade de fluxo já gerada artificialmente foi de 2.800 Tesla. No entanto, o campo magnético de uma estrela de nêutrons supera todos os outros. O campo magnético de grande escala de uma estrela de nêutrons chega a 10 elevado a 6 até 10 elevado a 8 Tesla. Isso equivale a 100 milhões de Tesla e também é o motivo pelo qual essas estrelas de nêutrons podem ser observadas tão facilmente. Seus campos magnéticos incrivelmente enormes e fortes desviam muitas partículas que então podem ser detectadas como radiação de rádio por radiotelescópios. Estrelas de nêutrons são, portanto, fontes muito potentes de radiação de rádio. Como os pulsares giram muito rapidamente, o campo magnético resultante também é muito grande e forte. Uma estrela de nêutrons gira dessa forma várias vezes em 1 segundo, e um pulsar é ainda mais rápido do que uma estrela de nêutrons normal. Mas afinal, o que são magnetars? Eles são realmente estrelas de nêutrons tão assustadoras que poderiam nos despedaçar? Vamos agora viajar até os objetos mais extremos do cosmos que não são buracos negros.
Mas o que acontece quando uma estrela de nêutrons se forma a partir de uma estrela gigante que já possuía um alto momento angular e um campo magnético forte antes de explodir como supernova? Uma estrela assim também morre em uma supernova. Resta uma estrela de nêutrons e o efeito peão entra em ação. No entanto, em um gigante como esse, o momento angular inicial e o campo magnético eram muito mais fortes do que em estrelas gigantes comparáveis, de modo que a estrela de nêutrons resultante apresenta uma rotação ainda muito mais alta do que muitos de seus colegas pulsares. Se o período de rotação da estrela de nêutrons for inferior a 10 milissegundos, surge uma classe totalmente nova de estrelas de nêutrons. Magnetar é muito semelhante às estrelas de nêutrons, mas também extremamente diferente. Eles têm um período de rotação inferior a 10 milissegundos, o que significa que giram sobre si mesmos mais de 100 vezes por segundo. Estrelas de nêutrons possuem uma estrutura altamente complexa, distante de serem rígidas. No interior de cada estrela de nêutrons, a matéria colide, se esfrega e cria uma espécie de efeito dínamo. Em um magnetar, esse efeito dínamo é especialmente intenso, pois essa classe de estrela de nêutrons possui um torque particularmente alto. Mais precisamente, as colisões de prótons carregados com outra matéria levam à formação de um campo magnético. O interior das estrelas de nêutrons deve ser muito denso. Os nêutrons se unem formando ligações individuais, mas falarei sobre isso depois. Uma estrela de nêutrons com um momento de rotação inferior a 10 milissegundos se torna um magnetar, com uma intensidade de campo magnético de até 100 bilhões de teslas, 1000 vezes mais forte do que uma estrela de nêutrons comum ou um pulsar, e até 500 bilhões de graus Celsius de temperatura em seu interior. Durante a formação de um magnetar, ocorre o chamado efeito dínamo, que converte a enorme energia cinética da rotação em energia de campo magnético em apenas alguns segundos. A isso se soma o já forte campo magnético da estrela original, ou seja, da estrela gigante da qual a estrela de nêutrons se formou, resultando em um objeto que possui um campo magnético com intensidade de 10 elevado a 11, ou como já foi dito, 100 bilhões de teslas. Esse campo magnético é tão forte que pode alterar a própria estrutura do vácuo quântico. Por vácuo quântico, entende-se o estado de menor energia, ou seja, o estado de vácuo da física quântica. A condição para isso é que exista uma quantidade extremamente pequena ou nenhuma quantidade de partículas dentro de uma determinada região do espaço-tempo, para que a energia possa atingir seu estado zero. Magnetars, com seu campo magnético extremamente forte, podem alterar esse espaço livre de matéria de tal forma que ele se torna birrefringente. A birrefringência refere-se a um fenômeno em que um feixe de luz, ao passar por uma região desse tipo do espaço-tempo, é dividido em dois feixes de luz que, após a separação, se propagam com velocidades diferentes. Se estivéssemos perto de uma estrela de nêutrons, haveria alguns efeitos muito interessantes para observar. A luz do outro lado do magnetar é tão fortemente atraída e desviada que acaba saindo pelo lado que podemos observar. Portanto, também podemos detectar radiação vinda da parte de trás da estrela de nêutrons. Podemos observar magnetars, o que de qualquer forma aconteceria, já que esse objeto gira em torno de si mesmo centenas de vezes por segundo. Se pudéssemos olhar para a superfície de uma estrela de nêutrons, descobriríamos que existe até mesmo uma crosta. Para nossos olhos, a superfície teria a cor branca. Com uma temperatura superficial de 5 milhões de graus Celsius, a estrela de nêutrons emite uma luz intensamente brilhante que vaporiza instantaneamente qualquer objeto ao redor, caso ele já não tenha sido vítima do enorme campo gravitacional. Magnetars são fontes extremamente potentes de raios X, observáveis com satélites especializados. Observar atentamente, pois a maioria da radiação emitida é de raios X. Enquanto observamos a superfície a uma distância segura, podemos notar algo estranho. Os campos magnéticos são tão extremos que flutuações no campo provocam terremotos de estrela de nêutrons. Você pode imaginar isso como terremotos, só que na superfície de uma estrela morta extremamente densa. Esses terremotos são tão intensos que podem romper a crosta da estrela, resultando em uma explosão de raios gama semelhante a um clarão de raios gama. Esses eventos representam as explosões mais energeticamente poderosas de todo o cosmos. Se fôssemos seres de apenas alguns milímetros vivendo em uma estrela de nêutrons, perceberíamos diferenças de altitude como montanhas e vales na crosta.
Mas precisamos ter muito cuidado ao usar os termos montanhas ou vales. Estamos falando aqui de diferenças de altitude que, devido à imensa gravidade, chegam a apenas alguns centímetros. Um objeto que caísse do topo de uma montanha de nêutrons até a superfície se moveria nesse intervalo de tempo, até mesmo com uma fração significativa da velocidade da luz. Quanto mais nos aproximamos da crosta da estrela de nêutrons, mais estranho ele nos parece. A crosta externa de uma estrela de nêutrons parece ser composta pelos núcleos dos átomos e elétrons. Quanto mais fundo penetramos na crosta, maiores se tornam os núcleos atômicos e mais nêutrons eles possuem. Os nêutrons são, como se sabe, os componentes neutros dos núcleos atômicos. Quanto maiores os átomos, mais difícil é reter os nêutrons. Apenas alguns metros abaixo da superfície, encontramos então uma espécie de líquido de nêutrons. Os átomos são despedaçados sob a imensa gravidade. Dentro desse mar de nêutrons, também existem prótons que, de alguma forma, sobreviveram à neutronização da matéria e se misturam aos nêutrons. Nesse mar de nêutrons, existe uma batalha entre duas forças fundamentais, entre a atração nuclear e a repulsão nuclear. Como resultado disso, alguns nêutrons se agrupam formando bolas de nêutrons. Essas bolas têm apenas algumas centenas de nêutrons de espessura. Poderíamos chamá-las de bolinhos de arroz nucleares. Se formos mais fundo dentro da estrela de nêutrons, essas bolas se juntam e formam uma pasta de nêutrons alongada parecida com um espaguete. Se formos ainda mais fundo, os espaguetes se transformam em camadas de guisado de nêutrons. Se formos ainda mais fundo, o guisado de nêutrons se transforma em uma enorme bola de nêutrons. Agora chegamos ao núcleo externo, que fica abaixo do guisado de nêutrons. Aqui encontramos uma camada de nêutrons e prótons supercondutores. No núcleo interno, sob uma pressão inacreditável, pode até haver os chamados estranhos. Pode existir matéria. Trata-se de uma forma de matéria composta por quarks estranhos. Esse tipo de matéria não existe em nenhum outro lugar do universo e os físicos mal conhecem suas propriedades. Vamos voltar ao campo magnético. Se uma pessoa estivesse a apenas 600 km de distância de um magnetar e, magicamente, sobrevivesse à imensa gravidade, ainda assim, ela não teria uma experiência nada agradável. O campo magnético é tão incrivelmente forte, mesmo a essa distância, que despedaçaria uma pessoa átomo por átomo, pois as partículas em nosso corpo também são influenciadas por campos magnéticos. O campo magnético de um magnetar não faria simplesmente uma pessoa ou outros objetos próximos desaparecerem. Devido à sua imensa força, ele mudaria a própria estrutura dos átomos. O campo magnético os esticaria, tornando-os centenas de vezes mais longos do que seriam sem ele. Mas mesmo a uma distância, digamos, da Lua até a Terra, o campo magnético de um magnetar seria suficiente para apagar dados sensíveis de computadores ou as informações na tarja magnética do seu cartão de crédito. Astrônomos já descobriram milhares de estrelas de nêutrons, das quais cerca de 3.000 são pulsares. Mas dentre esses, existem apenas 34 magnetars. Astrônomos estimam que somente 1 em cada 10 novos astros de nêutrons se torna um magnetar. Não deveria haver cerca de 300 magnetars entre os 3.000 pulsares? A raridade desses objetos pode estar relacionada ao fato de que os magnetars têm vida curta e logo se transformam em pulsares. Astrônomos sabem disso devido a um momento angular reduzido. Assim que a rotação dos magnetars diminui, eles se tornam pulsares, pois a intensidade do seu campo magnético também diminui. E, aparentemente, o momento angular dos magnetars é reduzido muito rapidamente dentro de um determinado intervalo de tempo. Quão assustadores os magnetars já encontrados podem ser, veremos agora com o Magnetar Chandra X-Ray Observatory Unidentified J164710245516. Astrônomos especulam que os magnetars talvez também possam se formar pela fusão de duas estrelas de nêutrons em um sistema binário próximo ou a partir de uma estrela gigante com um campo magnético muito forte. Vamos nos concentrar na primeira variante com o magnetar, onde duas estrelas de nêutrons colidem. Um magnetar já descoberto é um com uma descrição muito complicada. A 16.000 anos-luz de distância, encontra-se o objeto Chandra X-Ray Observatory Unidentified Ju1.647.710.2-4551 no aglomerado estelar Westerlund I, na constelação austral de Ara.
Através desse magnetar, fica claro como ele pode se formar a partir de um sistema binário. A estrela progenitora tinha cerca de 40 massas solares. Assim, duas estrelas muito massivas orbitavam-se inicialmente de forma muito próxima e rapidamente. A estrela mais massiva consumiu seu combustível primeiro e se expandiu. As camadas externas foram transferidas para a estrela menos massiva, que devido à acreção passou a girar cada vez mais rápido, tornando-se um precursor de magnetar. A estrela menos massiva absorveu o material da estrela mais pesada. No entanto, quando a estrela mais pesada explodiu e perdeu muita massa, a agora mais massiva estrela companheira devolveu parte de sua massa para a estrela que já havia explodido. Dessa forma, a estrela originalmente menor foi poupada de um destino como buraco negro, pois ela já havia perdido massa ao devolvê-la ao seu companheiro. Um magnetar tem uma rotação inicial inferior a 10 milissegundos, o que significa que ele gira pelo menos 100 vezes por segundo. A rotação desacelera com o tempo. Um magnetar que gira rapidamente transfere sua energia de rotação para o campo magnético durante 10.000 anos, girando mais devagar no final desse período do que no início de sua existência. Púlsares comuns são menos desacelerados pelo efeito dínamo, girando mais devagar no início, mas depois até mais rápido que um magnetar. Se eles ainda são considerados magnetars é outra questão, que ainda não foi investigada. Na Via Láctea existem mais de 12 fontes de raios-x que podem ser classificadas como magnetars. Muitas dessas fontes liberam, em intervalos irregulares, quantidades gigantescas de energia, às vezes em frações de segundo, tanto quanto o Sol emite em dezenas ou centenas de milhares de anos em todo o espectro. Após uma explosão radioativa, há um período de calmaria de vários minutos, em que a radiação diminui. Em seguida, ocorrem flutuações periódicas nessas medições de radiação causadas pela rotação do magnetar, que pode durar vários milissegundos. A uma grande explosão de radiação geralmente seguem, nas horas e anos seguintes, explosões menores. Após várias observações detalhadas, os astrônomos descobriram que essas explosões de radiação se assemelhavam muito aos terremotos terrestres, por isso foram interpretadas como rupturas na crosta externa de um magnetar. Esses são os terremotos de estrela de nêutrons, sobre os quais já ouvimos falar. No entanto, uma dessas explosões ofuscou tudo o que já havia sido observado. Foi a 27ª. 27 de dezembro de 2004, às 22 horas, 30 minutos e 26 segundos. Astrônomos registraram uma explosão incomum de radiação na Via Láctea. Um provável magnetar chamado Soft Gamma Repeater 18620, localizado a algumas dezenas de milhares de anos-luz da Terra, chamou a atenção porque foi medida uma quantidade de radiação muito acima da média. A quantidade e a intensidade da radiação gama que chegou à Terra superaram, por 0,1 segundo até mesmo as do Luar. Com base nessa intensidade de radiação, os cientistas puderam fazer a seguinte afirmação: tratou-se da explosão de radiação mais forte já registrada na Via Láctea fora do Sistema Solar. Algo comparável provavelmente não ocorreu na galáxia desde que começamos a observá-la com telescópios e radiotelescópios. E vocês precisam imaginar a seguinte comparação. Em apenas 0,1 segundos foi medida uma potência de radiação equivalente ao que o Sol produz em 100.000 anos. Se considerarmos que o ser humano moderno existe há cerca de 40.000 ou 50.000, no máximo 100.000 anos. Então, esse pequeno objeto ultracompacto, com apenas 15 ou 20 quilômetros de tamanho, em uma fração de segundo, emitiu mais energia do que todo o sistema solar recebeu do Sol em 100.000 anos. Se essa explosão tivesse ocorrido a uma distância de 10 a 20 anos-luz, provavelmente teria havido uma extinção em massa na Terra. Essa explosão de radiação então veio de um magnetar muito potente, com um campo magnético incrivelmente forte. Mas existe até mesmo uma classe separada de estrelas de nêutrons dentro da classe dos magnetars. Os magnetars de milissegundo, que giram em torno de seu eixo em apenas 1 milissegundo, são considerados na astronomia como uma provável causa dos bursts de raios gama, os chamados flashes de raios gama. Esses flashes são extremamente raros e ocorrem quando há o colapso gravitacional de uma estrela massiva, do qual, por frações de segundo, se forma uma protoestrela de nêutrons com um período de rotação de apenas 1 milissegundo e uma intensidade de campo magnético de várias centenas
de bilhões de Tesla. Nos dois eixos polares de um magnetar de milissegundo como esse, 2 jatos são lançados para as profundezas do universo, que, quando estão alinhados com a Terra, são registrados aqui como flashes de raios gama. Esses flashes de raios gama, que normalmente só ocorrem durante a formação de buracos negros, são provavelmente 1000 vezes mais energéticos do que o evento de 27 de dezembro. Um flash de raios gama seria perigoso mesmo a uma distância muito maior do que 10 ou 20 anos-luz da Terra, e poderia causar uma extinção em massa na Terra dentro de um raio de muitas dezenas ou até centenas de anos-luz. Como vimos, estrelas de nêutrons e magnetars são estrelas mortas extremamente assustadoras. Felizmente, atualmente não há nenhum magnetar nas proximidades imediatas do Sistema Solar, então a Terra está segura por enquanto. Eles são pequenos, mas ultracompactos e extremamente perigosos quando estão próximos de sistemas estelares habitados. Eles são muito imprevisíveis e podem liberar quantidades gigantescas de energia em intervalos irregulares na forma de explosões de raios gama que podem causar crises biológicas ou extinções em massa em planetas habitados dentro de um determinado raio ao seu redor. Eles são extremamente fascinantes, escondendo-se em um espaço pequeno com energias tão gigantescas que fazem até o nosso Sol parecer insignificante. Como Friedrich Schiller disse em Wallenstein, as estrelas não mentem. Dessa forma, os magnetars nos revelam muito sobre o fim de estrelas muito massivas, com altos momentos de rotação. Assim como as estrelas não mentem, a astronomia também não, pois obtém seu conhecimento dos objetos celestes. A partir de agora, responderei aos seus comentários e perguntas no Twitter e YouTube quando me perguntarem. Agora, gostaria de saber quais dúvidas vocês têm sobre magnetares. Vamos começar com uma pergunta sobre felicidade. Ele queria perguntar quão perto outro corpo celeste pode chegar de um magnetar antes que algo aconteça. Ou seja, o que acontece se ele chegar perto demais? Essa é uma ótima pergunta. Todos os corpos celestes têm o que chamamos de limite de Roche. Ela indica a coesão de um corpo celeste quando ele orbita outro. Compara-se a força gravitacional que mantém esse corpo celeste unido internamente com a força gravitacional que tenta separá-lo. Estrelas de nêutrons são extremamente densas. Um corpo celeste como a Terra, se estivesse muito próximo de uma estrela de nêutrons, seria rapidamente despedaçado em pequenos fragmentos caso as forças magnéticas imensas não o tivessem pulverizado antes. Mas por partes. Se colocássemos a Terra, por exemplo, a 10.000 quilômetros de uma estrela de nêutrons, ela seria despedaçada. As forças gravitacionais imensas da estrela simplesmente despedaçariam a Terra. Mesmo a 173.000 quilômetros de distância, nosso planeta ainda seria destruído e moído em pequenos aglomerados de poeira. A uma distância de aproximadamente 2 milhões de quilômetros, no entanto, pelo menos de acordo com a simulação, nosso planeta sobreviveria, mesmo estando exposto a forças de maré enormes e sendo aquecido a temperaturas muito altas. Alligator Locke pergunta o que acontece se uma nave espacial se aproximar demais de um magnetar. O mesmo que aconteceria com a Terra. Essa nave espacial seria despedaçada, mas antes disso, os campos magnéticos intensos do magnetar simplesmente destruiriam a nave espacial. A nave espacial também tem um determinado limite de Roche. Quando ela será despedaçada depende de sua densidade e do tipo de construção. Uma nave espacial estável poderia se aproximar mais do que uma construída de forma instável. A nave espacial Enterprise provavelmente chegaria muito mais perto de um magnetar do que a sonda Voyager. No entanto, ambas teriam, é claro, o mesmo destino se chegassem perto demais. E aqui voltamos à pergunta de Peter Gauss. Ele quer saber se existem vários estágios anteriores a um buraco negro e qual deles é o magnetar. Além disso, ele quer saber se o pulsar é mais massivo ou se sua compactação difere de um magnetar. Peter, sua pergunta me deu dor de cabeça. No bom sentido. Como mencionado no vídeo, pulsares e magnetares são tipos de estrelas de nêutrons, classificadas de acordo com seu momento angular ou de acordo com a força de seu campo magnético. No geral, todas as estrelas de nêutrons têm densidades semelhantes. Portanto, um magnetar não é mais denso do que um pulsar, e um pulsar não é mais denso do que uma estrela de nêutrons comum. Porém, é possível que tenham massas distintas.
Diversos magnetars descobertos possuem períodos de rotação de 1 segundo ou mais. Ou seja, eles são magnetars que já desaceleraram bastante e, assim, giram até mais devagar do que pulsares. Se eles ainda são magnetars e se seus campos magnéticos extremos enfraquecem, já é uma outra questão. Infelizmente não encontrei nada sobre isso. Vou responder a sua primeira pergunta junto com a pergunta de Benjamin Klein. Até onde se sabe, além dos buracos negros, nada parece ser mais denso que uma estrela de nêutrons. Contudo, astrônomos questionam se, antes das singularidades, os buracos negros não haveria objetos mais compactos que as estrelas de nêutrons, como as estrelas de quarks. Na teoria, elas também seriam o produto de uma supernova, chamada também de quark-nova, e seriam supostamente tão densas que os nêutrons nelas perderiam sua identidade, formando um plasma de quarks e gluons. Existe um limite superior de massa para as estrelas de nêutrons, conhecido como limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Esse limite está em cerca de 2,17 massas solares. Se uma estrela de nêutrons ultrapassar esse limite, ela colapsa em um buraco negro. Mas se pensarmos em estrelas de quarks, talvez o seguinte ocorra. Quanto mais uma estrela de nêutrons se aproxima de 2,17 massas solares, maior seria a bola de plasma de quarks e gluons em seu interior. Astrônomos suspeitam que o pulsar J0250 mais 6469, a 10.000 anos-luz, pode ser uma estrela de quarks. Ela se formou a partir daquela supernova que foi observada por astrônomos chineses no ano de 1181. Seu brilho é 16 vezes menor em comparação com outros pulsares jovens. Assim, alguns astrônomos suspeitam de uma estrela de quarks no interior desse pulsar. Espero ter respondido satisfatoriamente às suas perguntas. E não se esqueçam, no próximo domingo sai a terceira e, por enquanto, última parte da série Limites do Universo. Mas não se preocupem, com certeza vou continuar essa série no futuro. Escrevam suas ideias para Limites do Universo nos comentários. Se for possível, vou incluir os temas e trazer em outro vídeo. Até mais, fiquem bem e vivam muito e em paz. Tchau!